Solo Leveling finalmente apresentou o futuro melhor amigo de Sun Jin-woo, que acabou caindo junto com ele em uma emboscada. Mas quem é o chefe desse grupo que abandonou os dois? Como eles vão escapar dali? E o que foi aquela cena do Prota, todo trincado, que deixou a mulherada toda animada? Virou et? Isso tudo eu te respondo nesse vídeo com spoilers. Fala Solador, Charles Barros aqui. O episódio 5 de Solo Leveling começa no vestiário feminino do hospital onde o Sun Jin-woo estava internado. Lembra que desde que ele foi resgatado do incidente da dungeon dupla, que ele foi hospitalizado? Pois é, foi determinado que ele ficaria ali pelo menos por uns dias, já que ele tinha passado por um baita trauma. Só que ele dá uma escapadinha toda noite para ter suas aventuras. Primeiro sendo punido pelo sistema por não completar uma quest diária e indo parar num deserto cheio de lacraias gigantes. E depois dando uma fugidinha para o metrô, onde ele derrotou aquela serpente nível C no episódio passado. Sem falar da ajudinha que ele deu à sua antiga colega de time, derrotando um monstro de pedra de rank D, só com uma estocada a longa distância. E todas essas quests fizeram o Jin-woo evoluir em vários atributos, como inteligência e agilidade. Mas de longe, a mudança mais visível foi a força física, que fez do personagem não só mais alto, como muito mais musculoso e até mais bonito e popular. Sabe aquela frase, os humilhados serão exaltados? Pois é, ela nunca foi tão bem aplicada em uma obra como essa, porque o Prota foi de excluído a sexy symbol em menos de 5 episódios. É tanto que o Jin-woo é o assunto principal ali no vestiário das enfermeiras do hospital, que não economizam elogios à viralidade do rapaz. Enquanto isso, Jin-woo fazia agachamentos no quarto, quando é surpreendido por outra enfermeira, que pega o cara desprevenido e fica toda envergonhada, confirmando o que as colegas dela estavam falando, que o bicho estava todo malhado. Mas será que ele ficou forte assim, só fazendo aquele treino físico diário? Aquelas enfermeiras até questionam isso, e falam que ninguém fica tão forte assim do nada. Mas eu vou mais além, porque eu tenho amigos que malham há anos, sem parar, e que não chegaram nem perto desse shape ainda. Então qual o veredito? Será que esse Jin-woo é natural, ou ele se entregou ao suco? Fake Nerd! Lá no manhwa mesmo, eles explicam bem melhor essa parte, com o próprio Jin-woo dizendo que não tinha como uma quest diária tornar ele mais forte do dia pra noite. Então era óbvio que os pontos que ele ganhava do sistema por completar os desafios mudavam também a sua aparência física. Ele até chega a zoar o Saitama com o treino dele, lá de One Punch Man, mas é uma pena que essa parte não foi adaptada para o anime. Vendo que Jin-woo já ia receber alta, a enfermeira não perde tempo e perde o contato do Prota, que ingênuo como é, acha até que ela quer mandar os resultados dos exames pelo WhatsApp. Precisa colocar uns pontinhos a mais de inteligência, né meu amigo? No dia seguinte, vemos o caçador de rank S, o Baek Yeon-woo, sendo entrevistado no programa da Fátima Bernardes e contando um pouco mais sobre a sua rotina. O líder da guilda, Tigre Branco, fala que é preciso treinar diariamente para continuar forte, e até aparece mais pra frente no episódio fazendo isso. Só que isso não faz sentido, porque os caçadores não conseguem subir de nível e nem descer, depois que são despertados, não importa o quanto treinem. Mas ele passou esse migué pra audiência e eles engoliram. O interessante é o background que eles trazem para o anime, revelando que Baek era bombeiro antes de ganhar seus poderes, então seu senso de heroísmo não veio com a nova profissão. E eu também não lembro de ler essa informação lá no manhwa. Enquanto isso, em casa, Sun Jin-na, a irmã do Jin-woo, estava acompanhando toda aquela entrevista pela TV, só que ela percebe que estava atrasada para a escola, então já se prepara para sair. Aqui, eles já estão começando a mostrar que a irmã do Jin-woo é fãzaça dos caçadores, afinal, tanto seu pai quanto seu irmão entraram para essa vida. Só espero que eles mostrem bem mais das consequências desses heróis no mundo real, como fazem tão bem lá em Boku no Hero e The Boys. Sun Jin-woo acorda e fala para a garota tomar cuidado no caminho para a escola, porque a segurança das ruas estava pior que a do Brasil. Só que a garota percebe que o seu irmão tinha mudado bastante, porque ele estava não só trincado, como estava bem mais alto do que ela, que não entende o que tinha acontecido, mas não liga, porque ela estava mais atrasada que o pessoal do Enem, então já parte para o colégio. O sistema mostra que o Jin-woo ainda não tinha feito a sua corrida diária de 10 km, só que ele fala que não era o Pablo Marçal, que poderia fazer isso depois. O caçador diz que precisa pensar melhor em que atributos vai colocar os pontos que ganhar daqui para frente. Com medo de virar um Cariani da vida, ele equilibra tudo, colocando mais pontos em agilidade e percepção. De repente, o Prota recebe aquela ligação chata de alguém cobrando uma conta. Acontece que era o dono daquela casa cobrando aluguel. Só que Jin-woo disse que estava internado no hospital e que por isso não deu retorno, mas que ia resolver a pendência em breve. Só que o cara é até gente boa e reconhece que aquele não era o momento de cobrar. Mas como ele também precisava pagar seus boletos, o Jin-woo começa a procurar missões no LinkedIn dos caçadores. Só que assim como na vida real, é claro que o app valoriza quem tem mais experiência ou quem paga para entrar. É aí que ele se pergunta se não seria melhor pedir uma reavaliação de ranking na Associação dos Caçadores, já que ele pensa ter recebido um despertar duplo. Só que ele também chega à conclusão que isso poderia trazer muita visibilidade
visibilidade para ele, que a longo prazo isso poderia virar sua vida de cabeça para baixo. Sun Jin-woo decide fazer parte de uma missão menor, completando um time que procurava por integrantes de última hora, só para ter os requisitos de participar de uma dungeon de rank C. É aí que conhecemos o caçador Hwang Dong-soo. Guarda esse nome que ele vai ser muito importante ainda nessa história. Esse caçador de rank C liderava uma equipe de 6, então precisava de pelo menos mais 2 membros para conseguir entrar naquele portal, e é por isso que Sun Jin-woo é aceito, junto com outra figura que vai ficar bem conhecida a partir daqui, e o Jin-woo, de rank D, o cara que vai se tornar o melhor amigo do Prota nessa história toda. Basicamente, Jin-woo foi chamado para ser o burro de carga do grupo, carregando as picaretas pros picaretas, para que eles pudessem extrair os cristais de mana da masmorra, que não seriam divididos com ele, que aliás, não seriam divididos com ele, mas o líder do grupo garante que ele ganharia um trocado por aceitar esse trabalho, e ele aceita de boa, já que precisa pagar o aluguel. O bacana é que foi confirmado aqui que o Sun Jin-woo consegue mediar a mana dos caçadores e também dos monstros, e até os seus rankings, só dando uma olhada neles, o que faz todo sentido, já que por causa do seu sentido mais alto, ele conseguia fazer o mesmo com os portais. A primeira coisa estranha aqui é que nesse grupo não tinha nenhum healer, ou seja, um curandeiro, que desse suporte ao time, mas o líder Hwang dá um migué dizendo que era difícil demais encontrar um bom healer, que por isso o seu time só tinha tanques e causadores de dano. É como se você montasse um time de futebol só com meias e atacantes, e isso chama a atenção do Prota. Jin-woo, com sua armadura extravagante, se assusta com o tamanho do portal, só que o Jin-woo fala que o tamanho não importava, porque a associação de caçadores media a mana que vinha de dentro deles, assim determinando o seu nível, e aquela dungeon definitivamente era de rank C, só que eu esperava que ele fosse mais cético, já que ele mesmo entrou em uma dungeon rank S pensando ser de rank D no começo dessa história. Ao entrarem no covil, eles percebem que ele era do tipo caverna, mas estava uma escuridão tão grande lá dentro que quase não deu pra ver esse pedido de like que estava no teto da caverna, mas com a sua ajuda e a de um dos membros da equipe, esse vídeo ficou bem mais iluminado. Então obrigado e segue o jogo. Podendo enxergar para onde iam, os caçadores conseguem explorar os túneis, que mais pareciam um formigueiro, até que são atacados de cima por insetos gigantes, que pegam todos de surpresa, menos o Jin-woo, que já tinha se ligado da presença deles e avisado a todos por onde eles vinham. Só que fica claro, pelo trabalho em equipe deles, que mesmo que fossem só aqueles 6, eles dariam conta dos insetos sozinhos, ainda mais quando o líder usa a habilidade Provocar, que faz referência direta à habilidade de outra personagem importante nessa história, e que funciona como uma espécie de chamado, obrigando todos os inimigos a irem direto ao usuário da habilidade, o que faz com que todos os outros membros da equipe fiquem livres para atacar. Depois de limpar tudo, o grupo começa a procurar pelo chefão, e o líder Hwang pergunta como Jin-woo sabia que os insetos viriam de cima, se ele era só um rank E, e o Prota responde que era só um instinto, arrancando elogios do líder, que parecia tão educado que até soava falso demais. E quanto mais tempo passava, mais as coisas ficavam estranhas. Primeiro, que eles passaram a encontrar insetos mutilados pelo resto do caminho. Segundo, que o grupo não conseguiu esconder a sua sede de sangue na luta anterior. E terceiro, que eles pareciam extremamente gananciosos quando falavam em repartir as recompensas. Tanto que o Jin-woo fala para o Jin-woo ficar de olho aberto, já que aquela armadura dele custava milhões, e aqueles caras não pareciam confiáveis. E realmente não faz sentido um grupo experiente chamar 2 novatos de rank baixo para irem junto com eles em uma missão dessas, prometendo dinheiro fácil, sem que eles nem precisassem lutar. Só que mesmo desconfiado, o Jin-woo prefere ficar de boa e vendo o que isso vai dar. O grupo finalmente encontra a câmara do boss, e ela era uma aranha gigante, mas tinha outra surpresa. O que não tinha de pedra de mana no resto da dungeon, tinha aqui nessa câmara, que segundo um dos caçadores, naquela quantidade, valia milhões. Um dos caras ali até fala para o líder que essa masmorra impressionaria até mesmo o seu irmão de rank superior. E eu gostei muito, como eles já mencionaram, um personagem que vai ser de extrema importância para o crescimento do Jin-woo, o caçador Dong-soo. E eu vou trazer um vídeo só dele aqui no canal, muito em breve. Então para não perder quando esse vídeo chegar, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Pela segunda vez, os caras dizem que iam dividir as recompensas entre 7 pessoas, deixando o Jin-woo de fora. O que faz com que o Jin-woo pegue o contrato do Prota e discuta ele com o líder. O Riquinho então explica que o contrato dizia que todos os drops de batalha seriam divididos por 7, mas como os cristais de mana não vinham dos monstros, mas sim eram minerados do solo, o líder tinha por obrigação dividir eles também com o Jin-woo. Hwang aceita na hora e diz que ia dividir tudo com eles, mas antes eles precisavam cuidar do chefão, que estava dormindo logo acima deles. Só que se eles fizessem isso agora, o portal ia fechar em 1 hora, e eles não teriam tempo de minerar todos aqueles cristais. É por isso que eles teriam que fazer esse serviço pesado bem antes, enquanto a aranha estivesse na soneca dela. Só que um dos caras ali fala que o equipamento de mineração tinha ficado no carro, olha o migué, e que eles precisavam voltar para pegar, porque na minha cabeça, se eu tivesse ali, já ia ficar de orelha em pé, porque isso não faz sentido algum. O líder Hwang pede que o Jin-woo e Jin-woo fiquem de olho na aranha, que eles logo vão voltar para minerar tudo. Só que ao saírem, o líder pede para que o cara da bola de energia selle a câmera, prendendo os dois ali dentro, e acordando de vez aquela aranha do seu sono de beleza. Nessa hora, o Jin-woo começa a lembrar de uma conversa antiga que teve com o tio Maneta, que liderava o seu antigo grupo, onde ele avisou que nesse ramo existia um grupo sem
sem escrúpulos, que cometiu todo tipo de atrocidade dentro das redes. E como não existiam câmeras de segurança ou testemunhas dentro das masmorras, eles saíam ilesos e continuavam repetindo seus atos. Isso faz muito sentido. Em um mundo onde as pessoas foram despertadas aleatoriamente com poderes únicos, é normal que muitas maçãs que já eram podres tenham se tornado ainda piores depois de se tornarem caçadores. Ainda mais se não existe qualquer forma de monitorar ou punir essas pessoas pelo que elas fazem dentro das missões. Sr. Song ainda fala que essas pessoas constroem riquezas nas costas de pessoas fracas, que serviam apenas de iscas para os monstros que eles derrotariam depois, e que por isso esse tipo de grupo ficaram conhecidos como lagartos, que deixavam as pessoas para trás como um lagarto deixa o seu rabo para escapar do perigo. Jin-Woo fica pistola por ter sido deixado para trás por um punhado de cristais de mana, mas o cara é rico, o que pode ser troco de pão para ele deve ser tudo para caras gananciosos como esses. Ele até imagina que isso foi por ele ter dado uma de advogado pro Jin-Woo, mas a verdade é que eles fariam isso de qualquer jeito. Isso tudo estava planejado desde o começo, deixar os dois ali para encher a barriga do boss e ter uma luta mais fácil depois, pegar os drops, a armadura do Jin-Woo e irem embora. Esse era o plano deles. Sun Jin-Woo até fala que poderia escapar por um dos túneis, mas o líder Huan e seu grupo estariam esperando, então ele teria que cuidar primeiro da aranha gigante. É aí que ele toma a frente e diz ao Jin-Woo que vai cuidar do bicho sozinho. Ele então puxa sua adaga do inventário e fala que aquele bicho, comparado à estátua de Deus, não era nada. Caraca, vai ter porradaria das boas já no próximo episódio. E se prepara, porque veremos principalmente a nova velocidade do Jin-Woo, sem falar que vai ter também um acontecimento importante que vai tornar o protótipo mais frio e calculista que o Thomas Shelby. E essas duas coisas que fazem o próximo episódio muito esperado. Mas se você, assim como eu, é daqueles que não aguenta esperar, cola aqui no canal que vai ter muito vídeo de solo leveling ainda. E se tá só no anime, recomendo também ler o mangá, que também é muito bom. Obrigado por ter assistido até aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu!